Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Vamos estar lendo os dois versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Paizinho querido, Deus amado, Deus bendito, eu peço a Ti, ó Deus, graça para entregar esta mensagem, Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor, do Teu santo trono, derrame uma unção específica, Pai, para esse momento, Senhor, da qual estaremos compartilhando das grandezas do reino, Senhor. Assim te oro no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós encontramos aqui nesse texto algumas expressões para o povo de Israel. No final do texto diz: são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui trata-se de Moisés passa para Arão para que a mensagem seja entregue, e todos eles tenham a percepção daquilo que está no coração de Deus para eles. Esse povo era um povo muito privilegiado, porque eles sabiam de fato o que Deus queria. O sacerdote estava ali sempre colocando diante deles, e agora Deus fala para eles o seguinte: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto. Observam que há uma questão de ouvir e guardar. Aí diz: e sereis minha possessão. No popular, Deus está dizendo assim: vocês serão de minha propriedade, vocês serão meus. Aí diz: dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Então Deus está deixando bem claro que, apesar da terra muito grande, mas toda ela pertence ao Senhor, mas dentre essa terra, o povo de Israel, Deus está dizendo que se vocês guardarem o meu pacto, guardarem a minha aliança, vocês serão minha possessão peculiar. Aí no versículo 6 eles vão dizer: e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Queridos, essa era a vontade de Deus para Israel. Essa era a vontade de Deus, que Israel fosse sua possessão peculiar, que Israel fosse um reino sacerdotal e nação santa. Essa era a vontade de Deus. Sempre foi, desde Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, que está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Então Deus já está compartilhando com Abrão, lá na frente vai ser Abraão, aquilo que está em seu coração. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. Então o povo estava ali a partir de Abraão,
com muitos anos, já com 100 anos, vem Isaac, depois vem Jacó, vem as tribos de Israel. E para entendermos um pouco, queridos, hoje nós temos muitas informações que eu entendo que elas são importantes para nos ajudar a entender algumas coisas. Hoje vamos estar falando muito sobre a questão sacerdotal. Já falamos muitas vezes, mas hoje eu vou trazer algumas, de uma forma mais profunda, alguns elementos que nós precisamos conhecer. Então, para entendermos isso, nós precisamos entender um pouco o que é um sacerdote. O sacerdote é todo aquele que presta serviço ou práticas rituais a uma divindade. Eu estou falando a uma, qualquer uma, supostamente um deus, um ídolo. Ele presta um serviço, ídolo de fulano de tal, ídolo do Juazeiro, do Canidé. É um sacerdote. E ele se coloca como mediador, ele está ali como mediador, sempre apresentando o que? Sacrifícios. Agora eu quero um sacerdote de Deus. Aquele que não precisa medianeiro. O sacerdote, ele se colocava no lugar para o quê? Para levar a culpa do povo diante do altar. Então ele quem matava o animal, ele quem fazia o sacrifício. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia até o Santo dos Santos para estar apresentando isso aí. Os sacerdotes vinham fazendo essa matança de animais pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Então era isso que acontecia. E nós encontramos na Bíblia como eles não, na Bíblia não é apresentado como sacerdotes, mas é função deles. Adão, por exemplo, Adão era um sacerdote, porque Adão não precisava de ninguém para ele se relacionar com Deus. A palavra de Deus diz que na virada do dia, ele estava ali conversando com ele, todos os dias, na virada do dia. Então Adão não precisava de alguém, de um intermediário para que ele tivesse acesso a Deus. Noé, Deus falava com Noé, Deus deu as instruções. Noé não pegou num livro, Noé não pegou não, Deus deu para Noé as instruções da arca, falando. Então, Noé não precisava de um intermediário. Abraão, Deus falava com Abraão. Alô? Então, Deus fala com Abraão. Abraão está no meio do povo, na terra de Ur, e Deus fala com ele: sai do meio do teu povo, da tua parentela, sai da terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus fala com Abraão. Então Abraão não precisa de alguém para poder ele interagir com o Senhor. Aí nós temos, Deus falou também com Moisés, e de Moisés veio a Arão. Arão foi o primeiro sacerdote nominal de Israel, juntamente com seus filhos. A partir daí, todo sacerdote do Deus Altíssimo vinha da tribo de Levi. Isso porque encontramos também 2 sacerdotes de Deus que não faziam parte do povo de Israel. Nós encontramos na Bíblia 2 sacerdotes, Melquisedeque e Jetro. Eles eram sacerdotes do Deus Altíssimo e não faziam parte. Então, isso muito antes. Melquisedeque, por exemplo, ele tem um encontro com Abraão depois da guerra, depois de Abraão ter invadido com 318 homens e ter resgatado aquelas pessoas que haviam sido levados como cativos, prisioneiros. Então Abraão resgata esse povo, incluindo seu sobrinho Ló, e traz também os despojos da guerra, pegando esses despojos e oferecendo a Melquisedeque. Abraão reconheceu Melquisedeque
como sumo sacerdote e oferece a ele, entrega a ele o dízimo dos despojos, exatamente por reconhecer, por ver em Melquisedeque essa autoridade sacerdotal. Amém?